Então vamos lá, paz irmão, paz irmã, amigo e amiga aqui do evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, na lição dos adultos. Lembrando que estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Aqui está então a nossa revista desse trimestre. Chegamos hoje à lição de número 9, que data do dia 27 de agosto de 2023 e traz por título Uma Visão Bíblica do Corpo. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B, que diz: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A nossa verdade prática: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao verso 20. Vamos concluindo essa parte introdutória, com a nossa introdução que diz: Deus criou o ser humano para louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade, né? E a gente crê que a gente necessita dessa vida de santidade. A Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo da nossa introdução. Você que está sempre aqui comigo, semanalmente, você mais uma vez, você é muito bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. É um prazer, um privilégio tê-lo aqui semanalmente, estudando e aprendendo da palavra de Deus juntamente comigo. Eu sempre te peço, para você que está sempre aqui comigo, confira logo aqui abaixo do vídeo, confira se você já é inscrito aqui no canal do YouTube. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e deixa a sua mãozinha no like aqui desse vídeo. Fazendo isso, você me ajuda, e você se inscrevendo e deixando o seu like, o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e assim ele distribui para que mais pessoas possam ser abençoadas através dessa videoaula. Você que está chegando agora pela primeira, pela segunda vez, quem sabe você estava procurando sobre a nona lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre e caiu aqui no meu canal, no meu vídeo, por acidente, eu te peço só uma coisa: você não precisa se inscrever no meu canal ainda, até porque você nem sabe se o vídeo vai ser bom, se a aula ministrada vai ser de proveito. Você não precisa deixar o like, segura a tua mãozinha, não deixa teu like também. Eu te peço só uma coisa: assiste essa videoaula até o final. E se alguma coisa que eu ministrar abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha e isso agregar na tua vida, então no final dessa videoaula você pode se considerar então se inscrever aqui no canal do YouTube e deixar a tua mãozinha no like, mas só se esse vídeo te agregar em alguma coisa. Glória a Deus! Vamos adentrar então já os nossos tópicos e subtópicos, e como sempre eu quero resumi-los de uma forma prática, clara, objetiva, aplicando cada tópico à nossa vida. E vamos ao tópico 1. A criação do ser humano. O tópico 1 tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, onde fala da criação do homem, que Deus toma conselho com a Trindade e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato e não por um processo evolutivo. Assim, o homem foi formado do pó úmido da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7 vai dizer que o Senhor formou o homem do pó da terra, né? E do pó da terra ele fez um boneco. A gente entende
que o pó, ele não tem formato, ele não cria formato, mas a Bíblia diz uns versículos antes que subia um vapor do Éden que regava toda a terra. Então a gente entende que era o barro, e o Senhor nos fez do barro, e do barro ele formou então um boneco e soprou-lhe nas narinas daquele boneco fôlego de vida, e assim como diz a Bíblia, nós somos feitos alma vivente. Glória a Deus. Vamos em diante ainda. Interessante notar que o uso do hebraico Hadam denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Eu quero trazer o texto mais para frente, mas o interessante, que não sei se você já se apercebeu dessa questão, mas que no início Deus chamou tanto Adão como a mulher de Adão, tanto o homem quanto a mulher de Adão, e foi Adão, o homem, que pôs o nome na sua mulher Eva. O nome Eva não foi dado a ela por Deus, mas foi dado a ela por Adão, porque no início os dois foram chamados da mesma forma. Mais para frente eu quero te dar essa referência bíblica também. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão, né? A Bíblia diz que o Senhor vai fazer cair um pesado sono sobre Adão, ele vai adormecer, o Senhor vai tirar uma costela de Adão, e da costela ele vai formar então a Eva, e no lugar da costela a Bíblia diz que o Senhor fecha com carne. A primeira cirurgia da história, a primeira anestesia geral da história está registrada no livro de Gênesis. Por quê? Porque ele é o médico dos médicos, glória a Deus. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga no nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Então a gente entende e compreende que no início formou o Senhor Deus o homem e a mulher, macho e fêmea. E eu quero dar o texto para ti. Gênesis capítulo 5, versículo 2 diz: macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão. Quem? Dos dois, no dia em que eles foram criados. Então perceba que quem coloca o nome de Eva nela é Adão, porque Adão vai colocar o nome, vai olhar para ela e vai dizer: o seu nome será Eva, porque você é a mãe, né, de todos os seres viventes. Então, um detalhe que às vezes nos passa despercebido no texto, mas interessante a gente ressaltar nesse ponto da lição essa questão também. Então a gente entende que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, com o objetivo de abençoá-los, com o objetivo que eles fossem frutíferos, procriassem e gerassem filhos segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança também, né? Diferente do que pregam por aí afora, essas questões de ideologia de gênero e tudo mais, a gente vai entender que, na verdade, Deus criou homem e mulher, e o relacionamento, o casamento, além de ser monogâmico, ele é heterossexual, porque assim foi instituído por Deus, assim que a palavra de Deus nos orienta, e assim que toda a sociedade e os povos, as nações, foram fundamentados, né? Perfeito. Vamos ao subtópico 2. A constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. A gente é tricotomista, né? Baseando no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, salvo engano, que a Bíblia fala sobre o corpo, a alma e o espírito do homem. Então a gente entende o homem como uma tricotomia. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observado na pessoa de Cristo também, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito
é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, e a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso do salvo, será transformada no dia da ressurreição, né? O texto é 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente entende a concepção do ser humano, um ser humano trino, né? Outra coisa que eu quero destacar aqui no texto também, a gente entende que o nosso espírito, ele é então aonde acontece o novo nascimento, quando o Espírito de Deus, através do Espírito Santo, passa a coexistir no espírito do homem, ali se dá então um novo nascimento. A alma é a sede das emoções, das vontades, dos desejos, e o nosso corpo é esse corpo carnal, mortal, que foi feito do barro. O nosso espírito, ele é salvo quando aceitamos a Jesus, a nossa alma também pela renovação do nosso entendimento, como fala Romanos 12, pela transformação do entendimento, segundo a palavra de Deus. A nossa alma é renovada, o nosso entendimento é mudado, e o nosso corpo será salvo no grande dia do encontro com o Senhor nos ares, aonde a Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. O nosso corpo carnal, mortal, falho, pecador, vai ser um corpo de glória. Essa é a promessa que Deus tem para a minha vida, para a tua vida. Você pode, quem sabe, levantar a sua mão nesse momento e tributar a Deus uma palavra de adoração, de louvor, de honra, porque a promessa é dele e ele é fiel para cumprir as suas promessas. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 3, queda e restauração do homem. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, na alma e no corpo do cristão. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Você entende dessa forma também? Então você pode glorificar o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é quem faz essas coisas na nossa vida, através da sua palavra, através do seu Espírito. Ele opera todas essas coisas em nós, e a gente crê dessa forma, e a cada dia a gente tenta ser um pouquinho melhor. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Uma progressão, um crescimento, um avanço na nossa vida espiritual. E eu sempre digo que o cristão, ele poderia carregar uma plaquinha em seu peito, uma plaquinha com dizer em obras. Por quê? Porque estamos em obras desde o dia que aceitamos a Cristo até o grande dia do encontro com Ele. Nós estamos constantemente em obras, mas eu tenho uma boa notícia para te dar, e essa boa notícia está na palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Oh glória, você está em obras, irmão. Irmã, você está em obras, e quem está operando essa obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele a
aperfeiçoará até o grande dia do nosso encontro com o nosso Senhor nos ares. Você pode glorificar a Deus por essa palavra, você pode bendizer o nome do Senhor. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo, aplicado à nossa vida do tópico 1. Eu já quero avançar contigo ao tópico 2. Tópico 2, a visão bíblica do corpo. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. A carne, o corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Paulo vai falar isso aos romanos, que na minha carne, porque a gente entende que há em nós uma luta, entre a carne, que representa o corpo, a velha natureza, o velho homem, contra o espírito, que é aquele que é nascido de Deus, que almeja o céu, que deseja o céu, que anseia por Deus, pela sua presença. Então há uma luta dentro de nós entre a carne, a velha natureza, o homem do pecado, e o espírito, que é o homem que nasceu de novo, E qual vence, irmão Rubenson? Qual é o vencedor? Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais a tua carne se sobressairá sobre o teu espírito, e você vai estar inclinado às coisas da carne, às paixões dessa vida. Agora, se você alimentar mais o teu espírito, se você orar, jejuar, consagrar, ler Bíblia, ter relacionamento com Deus, então o teu espírito vai estar fortificado, e quando vir a aflição, quando vir a tentação, você vai ter como resistir. Glória a Deus. Então eu te pergunto, eu abro um parêntese aqui nessa lição para te perguntar: como é que está a tua vida espiritual, irmão? Como é que está a tua vida espiritual, irmã? Como é que está a tua vida de oração, de consagração, de leitura da palavra de Deus? Porque às vezes a gente quer ouvir uma palavra, um ensino avivalístico. Levante a mão, toque no irmão, vai bênção, vem bênção, pega a chave, tá aqui a tua revelação. Mas hoje a pergunta que eu te faço é: como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de jejum? Como é que está a tua vida de consagração a Deus, de leitura da palavra? Como é que anda a tua vida espiritual? Você pode responder para você mesmo? Mas irmão, eu não sei se está bom ou se está ruim, então eu vou te ajudar. Respondendo a pergunta que eu vou te fazer agora, você vai ter um diagnóstico de como é que está a tua vida. Pense comigo: se todo crente da minha igreja, se todo irmão da minha igreja, se toda irmã da minha igreja orar que nem eu oro, jejuar que nem eu jejuo, ler Bíblia que nem eu leio, consagrar que nem eu consagro, passar tempo com Deus em devocional como eu passo, a minha igreja será espiritual ou carnal? Se você responder essa pergunta, você tem o diagnóstico de como está a tua vida espiritual. Se todo crente da tua igreja ter uma vida que nem a tua, essa igreja será espiritual ou carnal? Aí está a tua resposta. Irmão, a minha igreja será espiritual. Glória a Deus. Então te conserva. E a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não, irmão, a minha igreja seria uma igreja mais carnal. Então, irmão, há tempo de se consertar, há tempo de voltar a uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de busca pela presença de Deus. Eu sempre digo: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E se lembre, o evangelho é o poder de Deus manifestado aos homens. Então você precisa, para vencer nesse mundo, querido irmão, você precisa de oração, de jejum, de consagração. E eu estou preocupado nessa lição em tentar ministrar a tua vida no sentido de: você precisa ter uma vida espiritual ativa. Você precisa ter uma vida espiritual grande. Você precisa estar em constante oração, jejum, consagração. Glória a Deus. Você pode bendizer o nome do Senhor. Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz assim, porque a gente está falando também da velha natureza, do velho homem. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que
tudo se fez novo. Deus pode mudar a história e a vida e a circunstância de qualquer pessoa, basta aceitá-lo. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 2. Templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, aqui vai uma palavra para a tua vida. Deixa eu abrir um parêntese aqui para ministrar a tua vida. Querido irmão, querida irmã, tenha pudor ao se vestir. Tenha pudor ao botar uma roupa, ao botar um vestido. Você, irmão, ao botar uma camisa, botar uma calça. Porque tem pessoas, tem alguns irmãos que parece que vão para o culto para provocar. Irmão, a Bíblia diz: santidade ainda convém à tua casa. Se guarde, minha irmã, se guarde, meu irmão. Você não é praça pública, você é jardim fechado. Oh, glória a Deus. Quando você botar uma roupa, irmão, irmã, quando você se vestir, vá na frente do espelho, se olhe e peça ao amigo Espírito Santo: o Espírito Santo, você se agrada da minha roupa? Você se agrada da minha vestimenta? Oh, meu Deus do céu, o corpo não é para prostituição, o corpo é para o Senhor. Então se vista apropriadamente. E se você não souber a maneira certa de se vestir, olhe para a tua pastora, olhe para o teu pastor, olhe para o teu encarregado, olha para a tua encarregada. Você tem exemplos na tua congregação, você tem exemplos dentro da tua igreja, e busque ao Senhor, porque o Senhor te iluminará. Glória a Deus. Em frente ainda, isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Isso corrobora com o que eu falei. Você está se vestindo e a roupa que você está usando é para glorificar a Deus ou para chamar a atenção de homem ou de mulher? Pense, irmão. Pense, irmã, reflita sobre isso. Irmão, que mensagem quadrada, que mensagem antiga. Não, irmão, essa é uma mensagem atual. O nosso corpo é para o Senhor. A gente fala como crente, anda como crente, se veste como crente, negocia como crente. A gente vive como crentes em Cristo Jesus. Vive como crentes. Glória a Deus. Mas embaixo diz assim: aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um restante de alto preço, ou melhor dizendo, um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Aí eu te pergunto, como é que está o cuidado com o templo? O teu corpo é morada de Deus. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Não te contamine com as coisas desse mundo. Não te deixe levar pelas paixões carnais. A gente tem um exemplo de um jovem na Bíblia. E que exemplo é esse, irmão Rubenson? Primeiro capítulo do livro do profeta primeiro capítulo do livro do profeta Daniel, versículo 8, diz: e Daniel assentou-se em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E que a gente possa seguir o exemplo de Daniel. Que a gente não venha se contaminar com os manjares desse mundo, com as coisas que o mundo tem a nos oferecer. Porque tudo que o mundo tem a nos oferecer é passageiro. Tudo que o mundo tem a nos oferecer é efêmero, mas aquilo que Cristo tem para a nossa vida é eterno. Você pode glorificar a Deus? Você pode bendizer o nome do Senhor nesse momento? Vamos ao subtópico 3. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um espaço intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Já falei isso um pouquinho atrás, alguns tópicos atrás.
é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. E 1 Tessalonicenses vai dizer que o mesmo Senhor, oh meu Deus, que bendita esperança, meu irmão. Você tem essa esperança, será? Você crê dessa forma? Você acredita dessa maneira? Isso ainda move o teu coração? Isso ainda move a tua alma, o teu sentimento? A Bíblia diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Oh, bendita esperança! E a Bíblia conclui dizendo: e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Bendita esperança! Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós cremos, ansiamos e esperamos e aguardamos por esse dia, o dia do encontro com o nosso amado. Bendito seja o Deus da nossa vida. Continuando ainda, na ressurreição a parte material será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim a morte é o último inimigo a ser vencido. E o que Paulo fala sobre isso? Paulo vai falar aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se esperarmos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo Jesus. Glória a Deus! Você pode bem dizer ao nome daquele que vive e que reina e que está sentado em um alto e sublime trono, a saber, Jesus Cristo. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, não aguarde por Cristo somente nessa vida, não espere por Ele somente para essa vida, mas tenha certeza que após essa vida nós teremos uma eternidade com Ele, e que quando esse corpo carnal, mortal, voltar ao pó e tombar, nós se levantaremos na eternidade para estar com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí está o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 2, com todas as aplicações para a nossa vida, nossa casa, nossa família. Eu já quero avançar contigo ao último tópico dessa lição, tópico de número 3, a visão secular do corpo. O tópico de número 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, por outro lado, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si mesma. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética, a qualquer custo, e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado, né? E a Bíblia diz que a gente sim deve ter e cuidar do templo e do corpo, que é morada do Altíssimo, é templo do Espírito Santo, mas não podemos ser possessivos com isso.
tudo há um limite, tudo há um equilíbrio, e a gente precisa ter um equilíbrio entre a nossa vida e a nossa saúde e o nosso corpo, também com a vida e a saúde espiritual de cada um de nós. Não podemos descuidar do um e nem do outro, tem que andar em consonância os dois. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém. Deve cuidar do corpo? Deve cuidar do corpo. Deve fazer uma dieta? Deve fazer uma dieta. Deve se cuidar um pouquinho? Deve se cuidar um pouquinho sim, mas deve orar, deve jejuar, deve buscar a Deus. Vamos lembrar dos dois grandes mandamentos? Mateus capítulo 22, versículo 37 diz: e disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente entende que a gente deve fazer todas essas coisas, mas nunca se esquecer que, em primeiro lugar, nós buscamos o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas. Contexto imediato aquele texto: Deus acrescenta na nossa vida. E o que é o contexto imediato? Deus está falando ali sobre alimentação, sobre roupa, sobre moradia. Então o que ele está dizendo é: se você buscar o meu reino e as demais coisas, eu acrescento alimento, eu acrescento a roupa, eu acrescento a moradia, não precisa se preocupar. Não é que ele acrescenta tudo, como alguém diz, não, ele acrescenta todas estas coisas, ou seja, o contexto imediato daquele texto. Cuide com isso. Então, Deus está nos prometendo que quando a gente busca o reino dele, não falta comida, não falta alimento, não falta morada, não falta roupa, e Deus nos suprirá nas nossas necessidades. Vamos ao subtópico 2. Erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo e a explorada nas mídias, nas artes, na música, na literatura, o objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Isto é, a conduta sexual desregrada e moral prolífera assustadoramente má. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então essa questão, eu quero destacar aqui essa questão do sexo ilícito, de uma sexualidade desregrada, de uma proliferação de adultérios, de um uso não natural do corpo, o que está na revista. Irmão, eu vou falar mais uma vez, já falei no começo, mas vou repetir mais uma vez. O sexo é uma bênção de Deus para o homem e para a mulher. O sexo é uma bênção de Deus para o casamento. E Deus deu ao homem e à mulher, além de a procriação pelo sexo, o prazer mútuo, tanto do homem quanto da mulher, no ato sexual. Mas eu lembro mais uma vez, o casamento, ele é heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher, e ele é monogâmico, exatamente, entre apenas um homem e apenas uma mulher. Então, dentro do casamento, o sexo é uma bênção para todos. Mas quando sai disso, deixa de ser. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz assim, igualmente vós maridos, coabitai, ou seja, tenha relação sexual com as vossas esposas, com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Então o que o texto está nos falando? Para a gente ter relações com as nossas esposas com entendimento. E aí sim a bênção de Deus está sobre esse relacionamento, sobre essa casa, sobre essa família. Aí sim Deus se agrada. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 3 agora. Liberdade e autonomia.
A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as suas próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvos do juízo divino. E o que a Bíblia fala sobre isso? Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Não erreis. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu sempre digo que Deus é tão bondoso e tão misericordioso que ele permite que o homem semeie o que ele quiser. Mas ele é tão justo que ele faz com que aquilo que o homem semeou, ele também colha. Então eu sempre digo, irmão, quem planta e semeia amor, caridade, respeito, educação, não tem medo da sua colheita. E eu abro um parêntese aqui para você pensar. O que você tem semeado? Você tem semeado amor? Você tem semeado alegria? Você tem semeado respeito? Você tem semeado a palavra de Deus? Você tem semeado caridade? Então fique tranquilo, a tua colheita virá e ela será boa. Agora, se pelo contrário, você tem semeado intriga, você tem semeado briga, dissensões, se você tem disseminado no meio dos irmãos a contenda, cuidado. A tua colheita pode não ser tão boa. Então aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Vamos concluindo? Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Ou seja, essa turma, eles vêm querendo pleitear que o aborto seja legalizado, a prostituição seja legalizada, as drogas sejam legalizadas, o suicídio assistido, então a eutanásia, várias coisas que a palavra de Deus vai contra. Agora tem um texto muito interessante, eu quero deixar para essa turma, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Então a gente haverá de prestar contas, irmão, de tudo que a gente fez. E naquele grande dia, a gente não vai conseguir escapar. A gente engana o pastor, a gente engana o encarregado, a gente engana os obreiros, a gente pode enganar o líder, a gente pode enganar diversas pessoas. Mas a Bíblia diz que aquele que está sentado no trono tem 2 olhos como chama de fogo, e que tudo diante dele está desnudo e a todas as coisas ele prescruta. Então, irmão, não se engane, não se iluda. Jesus conhece as tuas obras. Lembra das 7 igrejas da Ásia? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas as 7 cartas Jesus começa dizendo: eu conheço as tuas obras. A gente pode encobrir o que a gente faz dos homens, mas Deus conhece as nossas obras e a intenção do nosso coração quando a gente pratica cada coisa que a gente pratica. Então que a gente possa estar alinhado com o propósito de Deus para a nossa vida. Então está aí, querido irmão, irmã, amigo e amiga que me assiste, o resumo prático, claro, objetivo e com aplicações práticas para a nossa vida. Glória a Deus. Vamos à conclusão para concluirmos essa videoaula. A nossa conclusão diz assim: criado da terra à imagem e semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do Espírito Santo, que não habita em santuários impuros. Na vida de Cristo, o corpo do santo será glorificado. Perceba que na vinda do nosso Senhor, como eu já citei,
na vinda do nosso Senhor, o nosso corpo será glorificado. Aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. E para nós concluir essa lição de número 9, eu quero deixar o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, minha irmã. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 9. E você, meu amigo, minha amiga que por um acaso acabou chegando no meu canal. Agora sim, se tudo isso foi bênção para a tua vida, se essa ministração edificou a tua vida, a tua casa, a tua família, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, agora sim eu te peço que você se considere se inscrever aqui no meu canal do YouTube, deixar um like nessa videoaula, quem sabe até um comentário. Meu irmão, minha irmã, que está sempre comigo, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez e poder ministrar a tua vida. O desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.